Queridos, livro de Romanos, então, nós fizemos do capítulo 1, 2, 3, até chegar no 15 na semana passada, que nós começamos. E o capítulo 1 a 3 em Romanos vai trabalhar o pecado, o capítulo 4, final do 3 e o 4, o que é a salvação em Cristo Jesus, o capítulo 5, o que é uma vida de justificado, que o amor de Deus transborda ricamente em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O capítulo 6 vai nos explicar o que é santificação, o 7, o que não é santificação. Capítulo 7 mostra a nossa dificuldade em fazer aquilo que é certo, né? Que nós preferimos, mas não conseguimos, e a nossa dificuldade de deixarmos de fazer o que é errado e infelizmente fazemos. O capítulo 8, então, vai nos falar da segurança em Jesus. Capítulos 9, 10 e 11, recortados os mesmos assuntos no povo de Israel. Capítulo 12, a nossa submissão ao Senhor, através do oferecimento do nosso corpo a Ele. Capítulo 13 e 14, são várias recomendações, orarmos pelas autoridades, em vez de ficarmos descendo a lenha, mas orarmos, né? Seja qual for de linha que estiver lá no comando do país, né? Isso vale para todas as esferas. A Bíblia fala também para nós cuidarmos daquele que é débil na fé, aquele que é fraco, que aquilo que às vezes nós comemos, pensamos, falamos, sentimos, julgamos, pode feri-lo. Então há uma recomendação para nós cuidarmos uns dos outros. E aí entramos no capítulo 15. O capítulo 15 vai falar, como vimos na semana passada, a palavra suporte, né? Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. Essa palavra suporte que nós vimos na semana passada, literalmente significa levar o outro, é aquele que leva. Suportar aí não é assim, eu vou suportar o meu irmão, né? Eu preciso suportar então o Lauro, não é isso. Suporte é servir de suporte, é levar, literalmente carregar. Suporte aí literalmente significa aquele que leva, ok? E nós vimos lá na semana passada que a vida do crente é agradar o seu próximo, não agradar-se a si mesmo. Está lá nos outros versículos, né? No 2, por exemplo, no 3, né? Que nós devemos pensar não em nós mesmos, mas no outro, e edificarmos ao outro. Então o que eu falo edifica, constrói. O que eu falo destrói. A minha atitude levanta um muro, ou a minha atitude levanta um muro que eu não consigo ver quem está lá do outro lado. Entende? Então tudo que nós fazemos como está escrito, tem que ser bom para a edificação do meu próximo. Tudo bem? E nós vimos também que tudo que foi escrito, lá no versículo 4, foi para 3 coisas. Primeiro, para nosso ensino. Mas a história de Jeremias, hoje o Marcão na devocional dele falou de Mefibosete. Talvez você nunca tenha ouvido esse nome. Mas como que alguém chama Mefibosete? Mas está na Bíblia. E foi para o meu ensino que isso está lá? Foi. E o Marcos conseguiu fazer uma aplicação muito legal, né? O amor de Davi para com Mefibosete é como o amor de Deus para conosco, ao ponto de nós nos assentarmos à mesa dele. Pronto. Tudo que foi escrito foi para nosso ensino, para a paciência nossa. Eu não aguento mais esse mundo, eu quero que exploda tudo, vou jogar uma bomba no céu. Não, gente, a Bíblia fala que foi escrito é para você ser paciente. E mais ainda, a palavrinha que os nossos teens, crianças, viram lá no acampamento da temporada, que foi esperança. Então tudo que foi escrito foi para o meu ensino, para a paciência e para a esperança. E o texto vai falar então, mais para frente, no versículo 6, da unidade. Concordemente a uma voz possamos louvar o nosso Deus e Pai. Nós precisamos, no versículo 5, ter o mesmo sentimento de uns para com os outros, em Cristo Jesus. Então, já que Ele fez tudo por mim, unidade, o mesmo sentir. E olha aí o versículo 7, acolhei-vos uns aos outros, não é excluir-vos uns aos outros, é acolher. A Bíblia nos ensina a acolher uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória dele. Então, tudo isso aqui nós vimos na semana passada.
Mas eu pulei um versículo aí de propósito, que é o 3, Jordânia. Projeta aí para mim. Olha lá o versículo 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Ontem, quando eu voltava lá da casa do Gleison, eu deixei o Teles na casa dele, né? Nós fizemos uma viagem aqui pertinho para Mauá, né? Não é Mauá onde é a universidade, Mauá cidade, lá, né? Lá, né? Já estava vendo lá Santos, já dá para ver o mar assim, né? Né, Teles? Quase lá, né? E aí então, eu sintonizei numa rádio e estava ouvindo um pregador. E um pregador que eu gosto muito, né? O pastor Paulo Romero já esteve aqui, foi um amigo que Deus me deu ao longo dos anos, aí na caminhada, tem alguns livros dele, já pregou aqui, já preguei na igreja dele 2 vezes, e eu estava ouvindo Paulo Romero falar, e ele falou uma frase interessante que eu anotei e falei, puxa, eu vou usar isso no sermão de amanhã. Então, Paulo Romero, eu mandei lá um comentário no seu chat, um abraço para você, né? E se você estiver me ouvindo, o crédito é seu, mas eu gostei muito, eu falei, não, isso precisa ser dito na IPBI. Olha que interessante. Nós lemos ali que também Cristo não se agradou a si mesmo antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Jesus não resolveu o problema do pecado caminhando no parque ou caminhando nas ruas de Jerusalém. Não foi assim que ele resolveu o problema do pecado. Jesus não resolveu o problema do pecado subindo no monte, orando, ou ficando em casa, ou ali ressuscitando a Lázaro, ou quem sabe Maria quedada aos seus pés. Não foi assim que ele resolveu o problema do pecado. Jesus não resolveu o problema do pecado ficando fit, né? Fazendo ginástica, levantando, fazendo isso, aquilo. É muito bonito cuidar do corpo, mas se o seu interior não estiver bom, você está com um problema. Todo o resto será ruim. A gente tem que se cuidar, é verdade. O corpo é templo do Espírito Santo. Não é templo para os outros, é do Espírito Santo. Guarda isso, né? Mas eu fico pensando que não foi assim que Jesus resolveu o problema do pecado. Jesus não resolveu o problema do pecado puxando rede de pescadores. Jesus não resolveu o problema do pecado cantando hinos na última ceia. Não foi assim que ele resolveu o problema do pecado. Não foi fazendo milagres de curas ou acalmando o mar. Olha, eu vou acalmar o mar, vai resolver o problema do pecado. Não, todas essas coisas que eu estou falando são importantes, foram importantes. Jesus não resolveu o problema do pecado determinando bênção na vida das pessoas. Eu declaro bênção na tua vida, irmão. Eu agora estou aqui impondo nas minhas mãos que agora vai mudar tudo. Não foi assim que Jesus resolveu o problema do pecado. Jesus resolveu o problema do pecado de uma maneira muito séria. Jesus não resolveu o problema do pecado com canções gospel ou com show para multidões. Não. Eu gosto do louvor, gente. Eu gosto de ouvir, né? Estava conversando com o Edi aqui, falando, puxa, a Raquel Novaes vai vir aqui em março, que benção, né? Nós gostamos, mas não foi assim que Jesus resolveu o problema do pecado. Não foi no Sermão do Monte que Jesus resolveu o problema do pecado. E olha que o Sermão do Monte é lindo, eu amo o Sermão do Monte. Não foi nas bodas de Caná na Galileia, nem no maior jejum intermitente da história. Jesus ficou 40 dias sem comer e sem beber. Ninguém na humanidade fez isso, só ele. E não foi assim que ele resolveu o problema do pecado. Jesus resolveu a maior desgraça humana de forma cabal, séria. Como? Não agradando a si mesmo, mas se entregando para morrer. O problema do pecado foi resolvido numa cruz. Esse pecado que nos separa de Deus, que nos leva à morte, foi resolvido numa cruz. Jesus se entregou lá. Assim ele resolveu o problema do pecado, se entregando para morrer. Fecha aspas. Deu para entender? Vimos tudo isso na semana passada. Se ele fez tudo, resolveu o meu maior problema, não cabe mais na igreja de Cristo eu viver para mim mesmo.
mas pensando no meu próximo, em cuidar do meu próximo, em ver o meu próximo pertinho de Jesus, que é para isso que Ele nos chamou. Eu não queria falar isso, mas nós vivemos uma época de consumo de igreja, como se igreja fosse supermercado, né? Eu vou lá, que ali tem uma palavra boa, ali tem um louvor bom, ali tem a parede da cor que eu gosto, lá o banco é da cor do meu time, lá o ar-condicionado é gostoso, né? Tem cheiro de eucalipto. Ah, gente, eu fico pensando que Jesus não se agradou a si mesmo. Qual é a função da igreja? Nós estamos aqui para aprender como eu posso fazer você estar mais perto de Jesus. Como uma aula minha, uma devocional minha, como um curso que a gente prepara, como uma devocional para criança, um kids, um momento teens, não é isso? Um momento com os jovens. Como é que eu posso fazer o meu irmão, minha irmã, seja qual idade for, estar mais próximo de Jesus e ter prazer nas coisas dele? Tem muitos crentes padecendo porque o tripé da oração está ruim. Está faltando uma coisa. Nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. A verdadeira igreja sadia é uma igreja que pratica, vive isso. Ah, você está dizendo que a IPBI é sadia? A gente tem que lutar para ser. E todos nós precisamos lutar. Se depender de mim, claro. Mas se depender de todos aqui, seremos mais fortes, mais sadios ainda. Vitamina Bíblia, né, Marco? É isso. E aí, continuando, Romanos 15. Isso tudo foi uma recapitulação. Você vê que o louvor foi mais curto para poder pregar 2h30, como era a minha intenção, né? Nós vamos caminhar então. Versículo 8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios com o, daí vem a palavra gente, os das nações, que não são da circuncisão, que não são judeus, os gentios, glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios. Puxa vida, uma citação lá do Antigo Testamento. E cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, todas as nações, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá raiz de Jessé, ou aquele que vem de Jessé Davi, que é Jesus, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestares uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada, passado por escrita por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão daquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciada, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito: hão de vê-lo aqueles que não tinham notícia dele, e compreendê-lo os que não tinham ouvido a seu respeito. Eu vou dar uma parada aí. Tudo isso que eu li, para mostrar que
Deus não falhou naquilo que Ele prometeu. Deus não falhou naquilo que Ele prometeu. O povo que não era povo, agora é povo. O povo que não era povo, agora é povo. Nós não éramos povo, gentios, nos tornamos povo. Bom, como é que é isso? Tanto os judeus que creram, mas agora os gentios que igualmente creram, formaram um povo glorioso, triunfante, chamado Igreja do Senhor. Bom, então Israel não deu certo, então Deus vai lá e põe um povo no lugar. Não, o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo assim que o Deus de Israel agora é o Deus do gentio também. E rico para qualquer gentio que invocar o Deus de Israel, o Senhor Jesus. Deu para entender? Vamos lá. Silvinho, se puder dar um apoio para a Ruth aí, mostra essa linha para ela lá. Ruth, nós te amamos, viu? Tá tudo bem. Tá? O Silvio vai te ajudar. Bom, como que Jesus então é o Senhor de Israel? Um dia me perguntaram, de quem é a terra de Israel? Eu falei, é simples, é do Senhor Jesus, é dele. Está escrito, é dele. Ele é o maior interessado naquele conflito lá. A terra é dele. Olha aí, Jesus é o Senhor de Israel e Ele cumpriu todas as profecias a seu respeito. Tudo aquilo que os pais, os profetas prometeram, Deus disse aos pais, cumpriu-se na pessoa do Senhor Jesus. Existe algo chamado profecias messiânicas, olha que lindo, são profecias, boca de Deus, o profeta fala o que vai acontecer e não pode falhar nenhuma, apontando características credenciais de um Salvador que viria. Marcos, o que credencia você a ser um advogado? OAB, aquela carteirinha. Os engenheiros aqui, é o CREA. Não é isso? Então, aquilo lá é minha credencial. Eu posso exercer a engenharia, eu posso exercer o direito, eu posso exercer qualquer profissão, porque eu tenho lá CRP, Conselho Regional de Psicologia, assim por diante. Tudo bem? O que prova que Jesus é Jesus? Que Ele é o Salvador que veio e eu podia esperar e não é um outro. Porque está cheio de lunático aí dizendo, eu sou Jesus, eu sou a encarnação de Jesus, olha, eu salvo, deixo o cabelo comprido, não é isso? Por quê? Olha aí, o Messias quando viesse, o Salvador quando viesse, ele teria que ser semente de mulher, ou seja, nascer sem participação de homem, ele tem que nascer de uma virgem. Ah, isso está lá em Mateus? Não, está lá em Gênesis 3,15, no comecinho da Bíblia. Mulher não tem semente, quem tem semente é o homem. Então uma semente viria de mulher, e ela geraria um filho sem participação de homem. Ele tem que ser da linhagem de Sem, daí vem a palavra semita, já escutou a expressão, antissemitismo, vem de Sem, filho de Noé. Ele tem que ser semente de Abraão, ele tem que ser semente de Isaac, de Jacó, ele tem que ser da linhagem de Israel, ele tem que ser de Judá, ou seja, ele tem que ser judeu, ele tem que ser semelhante a Moisés, ele tem que ser a estrela que vai proceder de Jacó, ele tem que ser humilde, ele tem que nascer em Belém, ele tem que entrar em Jerusalém montado num jumento, ele tem que ser traído por 30 moedas de prata, ele tem que ser crucificado, ele tem que ser traspassado, ele tem que vir 2 vezes, ele tem que ser o servo sofredor de Isaías 53, ele tem que restaurar Israel e pasmem, ele tem que ser luz para os gentios, como está na Bíblia. Eu citei algumas dentre as mais de 300 só do Antigo Testamento. Presta atenção, isso é importante, presta atenção aqui em mim, isso é importante. Como é que você sabe que Jesus é seu Salvador? Tudo que está escrito no Antigo Testamento se cumpre nele e não pode falhar uma. Se falhar uma, ele não é teu Deus, ele falhou. E aí no Brasil tem 8.000 religiões para você escolher à vontade. Qual é a boa? Só Jesus salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então o que está escrito aqui, meus irmãos, é que Jesus não falhou, ele cumpriu tudo que estava escrito a respeito dele, para ser testemunho para a nação de Israel. Olha aí o versículo 13.
O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Olha isso aí, ricos de esperança. Ah, você tem uma esperança? Ah, mais ou menos, né? Pode ser que dê, não sei se Jesus vai voltar aí, está tudo igual, né? Nós estamos em 2025, acho que não, hein? A Bíblia diz agora uma rica esperança. Ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque se ele não falhou com essa nação rebelde, ele não vai falhar com a igreja dele. Os pentecostais diriam, aleluia! Porque se ele não falhou com Israel, embora Israel tenha não crido nele, escolheu desobedecer, foi incrédulo, não entraram na terra, foram desterrados por mais de 2000 anos. Se ele não falhou com esse povo, ele não vai falhar com você. Obrigado. Glória a Deus por isso. Ele não falha com sua igreja. A barreira da inimizade que existia entre judeus e gentios não existe mais. Cristo derrubou. Jesus Cristo de Nazaré derrubou. Essa manhã aqui tinha um filho de Israel aqui. Um só corpo. Deus tratará com eles. Mas Deus estende a sua mão hoje, 2025. Tanto para Israel, quanto para os gentios que creem. João 1,12, quer falar comigo? Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Versículo 14 nós lemos assim. Vai lá, Jordânia. E certo eu estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade. Uau! Cheios de todo conhecimento. Uau de novo, pastor. Aptos para vos admoestardes uns aos outros. Meu irmão, a Bíblia diz que aquele que exorta, exorta com paciência, longanimidade e doutrina. A admoestação é o último passo aí, o primeiro. Preciso estar possuído de bondade. Senão não posso admoestar. Tem que ser com bondade. E nós vimos aqui, alguns domingos atrás, domingo passado, eu repeti aqui hoje. Você é uma fonte inesgotável de amor. Ou não? Sou ou não sou? Sou! O amor de Deus transborda nos nossos corações pelo Espírito Santo que foi nos dado por conta-gota. Isso está escrito lá? Não, ele nos foi outorgado. Outorga, passou por escrito. Você é habitação do Espírito Santo, você foi selado. Agora você é uma fonte inesgotável de amor nesse mundo. Até na hora que eu dirijo, na hora que eu estou na igreja, mas tem que ser. E mais, cheios de conhecimento. Ah, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu preciso ter fé. Oh Deus, de Abraão, Isaque e Jacó, de Moisés, dos profetas, de Neemias e Mefibosete. Aumenta a minha fé, Senhor. E a Bíblia fechada, e a Bíblia fechada, e a Bíblia fechada, e a Bíblia fechada, e a Bíblia fechada. E crente que não ora, e a Bíblia fechada. E eu não vou na igreja, a Bíblia fechada. Meus irmãos, a plenitude do conhecimento é a Bíblia aberta. Nós vamos ter uma aula aqui. Eu não queria dar, mas passaram para mim. Depois a gente acerta lá na esquina. Passaram para mim. Uma aula sobre respeito com a Bíblia. E não fui eu que escolhi esse tema. Mas caiu no meu colo assim, né? Você vai falar disso, pastor. Então eu vou dar as cenas dos próximos capítulos. Os jovens falam spoiler, né? Porque é uma palavra em inglês, significa esse lampejo. Daniel Woods esteve aqui, pastor judeu. Acho que foi lá para 2009, 2010. Pastor da igreja Beit Sar Shalom, ali em Higienópolis. Crente. O pai dele aceitou Jesus, judeu. E quando ele foi, como judeu, compartilhar sua fé, ele tomou um murro no meio da fuça, no meio do nariz. Sangrou. Foi a primeira pessoa que o pai de Daniel Woods evangelizou. Aí quando ele chegou em casa, ele perguntou: pai, como foi o evangelismo? Ele mostrou o nariz inchado e cartilagem quebrada, assim por diante. Daniel Woods ganhou muitas almas para Jesus. Esteve aqui. Toca um piano, gente, canta muito bem.
E eu lembro daquela noite ele aqui. E ele disse: desde criança, meu pai me ensinou a não pôr a Bíblia no chão onde as pessoas pisam. Vem ministrar louvor aqui na frente. Em nome de Jesus, não deixa a Bíblia no chão. E ele foi mais longe, ele disse assim: meu pai me ensinou a não pôr a Bíblia nos assentos onde as pessoas sentam. E a expressão que ele usou não foi essa. Onde as pessoas põem. Como você tem cuidado da sua Bíblia? Pastor, é para a gente fazer da Bíblia uma relíquia? Não. Mas cuide da sua Bíblia com respeito. É a palavra de Deus. Eu concordo com Daniel Woods. Talvez você não concorde. Eu concordei. Depois daquele dia eu mudei. Tive que demorar para aprender isso. Mas aquilo foi forte para mim. Embora minha Bíblia despenque porque ela é muito antiga, eu a trato com carinho. A sua Bíblia tem que ter um lugar de honra físico, na minha opinião. E eu sei que é consenso aqui espiritualmente falando também. Cuide da palavra. Porque esse livro é uma fonte inesgotável de amor. Nós precisamos da palavra de Deus cheia, abundante em nossas vidas, para a gente transbordar de bondade, para a gente transbordar de amor, para a gente transbordar de esperança, e para a gente admoestar uns aos outros. Não é assim: ô irmão, você está pisando na bola. Não, vamos lá, eu quero ver você mais perto de Jesus. Abandone isso aí, está te fazendo mal, rapaz. Abandone isso aí. Vamos caminhar para Jesus, Ele está voltando, nós temos muitas almas a salvar. Vocês entendem o que nós estamos falando aqui? Eu não sou senhor de nada, pelo contrário, sou pecador tanto quanto vocês. Mas nós precisamos disso. Aptidão para admoestar. Vamos terminar? Versículo 22 diz assim: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, e desejando há muito visitar-vos, pensei em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Interessante que no 20 ele disse que ele não queria edificar em território alheio, em campo alheio. Eu não vou dizer o contrário, mas eu vou dizer o que nós fizemos. Chegamos aqui na IPBI, lançamos os nossos fundamentos aqui em 2004. Fechamos o aluguel desse imóvel em 2003. Em 2004 nós entramos. Quando a documentação estava pronta, pelo menos para começarmos os trabalhos aqui. A mesa diretiva, na época, era Daniel de Lima, eu, Nelson, Daniel Silveira. Depois faleceu, veio o Vanderlei Bernardo, depois o Elias. A primeira coisa que nós fizemos foi visitar as igrejas do bairro. Fomos na Igreja Batista de Ipiranga. Na época, pastor Arthur já estava saindo, era um outro pastor que chegava. Olha, nós estamos chegando no bairro assim, 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 algum problema? Nós estamos na 2 de julho, 597. Eles nos estenderam a destra de fraternidade para nós. Fomos na IPI aqui, na rua Agostinho Gomes, mesma coisa. Nos estenderam a destra de fraternidade para essa igreja. Fomos na igreja evangélica congregacional do Moinho Velho, do outro lado. Mesma coisa. Por quê? Nós devemos respeito a esses irmãos que estavam aqui. O contrário eu não vou falar, mas a hora que você passeia de carro daqui a pouco. Isso se chama ética e Paulo não fez isso. E aí então ele diz assim: eu quero ver vocês. Quem sabe de viagem pela Espanha? Tem Espanha na Bíblia? Tem. Olha que legal, a Bíblia é a palavra de Deus, fala de um lugar que existe até hoje. Quando a Bíblia fala em Tarsis, que Jonas quis ir para lá, é Espanha. Uau! Existe.
E Paulo disse, quem sabe eu vou visitar vocês, eu estou com saudade. Olha como é bom nós termos saudade uns dos outros. E ele dá um cunho de pessoalidade aqui, ó. Olha que interessante. Indo para frente, nós vamos terminar logo, tá? Tenha paciência aí, 2h30 eu estava brincando, tá? Mas vamos lá. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque... desculpa, gente, eu dei um pulo aqui. Versículo 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, dos crentes de lá. Porque aprove a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Havia judeus necessitados em Jerusalém. Judeu pobre, havia em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, porque toda a Bíblia é judaica, devem também servi-los com os bens materiais. Mais uma vez, por que nós evangelizamos esse povo? Porque eu me sinto devedor, porque de Gênesis a Apocalipse, todos os livros da Bíblia foram escritos por eles. Talvez Lucas não, mas não tenho certeza, o resto foi. Eu sou devedor, me sinto devedor. É bênção, é fé. Abençoarei os que te abençoarem, ponto. Tendo, pois, concluído isso, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Eu vou repetir. Luteis juntamente comigo nas orações ao meu favor. Teles, quando o Gleison caiu, nós nos unimos a vocês em oração. Quando o irmão está doentinho, com abscesso lá no hospital criança, vamos lutar em oração. Pastor, eu tenho uma prova amanhã, difícil, vai ser impossível. Eu quero lutar com você em oração. Pastor, Deus veio de casa em casa, aí pulou a minha, o negócio está feio lá. Deixa eu lutar com você em oração. Nós queremos lutar uns com os outros em oração. A crise financeira está brava, Senhor. Queremos lutar com você em oração. Vamos planilhar, vamos botar em ordem. É isso. Paulo e ele não foi para a Espanha comer paeja, gente. Ele foi evangelizar. Era difícil. E ele precisava de que alguém lutasse por ele, orando por ele. É isso que nós queremos fazer aqui. Jesus entende de adolescência, das lutas de vocês. Ele quer participar das decisões de vocês. Ele entende de infância. Jesus entende dos sonhos, das necessidades de cada um aqui. Ele curou tantas pessoas que talvez nós vamos nos desviar da rua. E que ele está dizendo para você, eu quero participar de tudo que é seu. Por isso que a gente ora. Por isso que Paulo pediu oração. Olha o 31. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia. E que esse meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos crentes, pelos santos. A fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Uau! Quando eu ver vocês, quando eu vir vocês, quando eu encontrar vocês, eu quero ter alegria, eu quero me recrear com vocês. Eu não sei o que Paulo fazia para se recrear com eles, se ele brincava de amarelinha, se ele jogava, se eles abraçavam, se tinha algum jogo hebraico que eles faziam, eu não tenho a mínima ideia. Mas o que ele está dizendo aqui, quando eu encontrar vocês, eu quero me alegrar, eu quero me recrear, eu quero sentar com vocês à mesa. Coisa triste é quando eu vejo meu irmão, eu não posso ter prazer na presença dele, ao contrário, que o Senhor está nos ensinando, eu quero ter prazer ao encontrar vocês. Então ora por mim, para que eu fique bem. Ore por mim para que eu esteja muito bem, porque para que quando eu encontrar você, eu quero encontrar você alegre e me recrear com você. E aí o 33. E o Deus da paz esteja com todos vós. Amém. Alegria na comunhão. Alegria na comunhão.
nós encerramos aqui, muito brevemente, Conselhos de um Pai Amoroso em Romanos capítulo 15. Somos fonte inesgotável de amor, de conhecimento, de aptidão para admoestar, em socorrer o necessitado, em alegria na comunhão. Quantas bênçãos! Vamos acolher uns aos outros em amor. Vamos abraçar mais. Vamos acolher mais. Vamos receber mais. O meu pastor dizia, quando a igreja estava mais assim, vazia. Quem lembra do velho pastor Eudes? No pernambuquês dele, ele faria assim, né? Vem para cá, sente aqui na frente. Você senta aqui na frente também, senta aqui na frente. Vamos sentar todo mundo juntinho. E aí então os bancos de trás vão ficar vazios. Porque se chegar aqui um visitante, ele vai ver todo mundo junto, ele vai falar: que povo unido. Eu não vou fazer isso. Mas eu gostaria que nós fôssemos mais do que a gente já é, porque a gente é mais unido ainda. Para fazermos diferença num mundo que carece tanto de Jesus. Meus irmãos, que Deus assim nos abençoe. Leia Romanos 16, você vai ver alguns nomes ali. E nós temos aí, logo, uma coisa boa para nós fazermos com esses nomes todos aqui. Mas você vai ter que esperar domingo que vem. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós. Possamos andar, Senhor, em harmonia, em alegria, em paz, cuidando, Senhor, uns dos outros. Nos encha de amor. Se somos fonte inesgotável de amor, é porque Tu és a fonte de amor em nós. Nos ajude, Pai, nos ajude. Nós estamos tão aquém, Senhor, daquilo que Tu tens para nós. E Jesus fez tudo, absolutamente tudo. Jesus resolveu a nossa vida de uma maneira tão séria naquela cruz. Quem sou eu para que Jesus viesse aqui por minha causa? Ó Pai querido, nós queremos viver de maneira digna desse amor. Nos ajude, nos ilumine, nos capacite para vivermos Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome dele nós oramos e te agradecemos hoje e sempre. Amém.